vídeo de hoje vamos falar sobre como montar uma carteira de investimento do absoluto zero. Antes de tudo, você precisa identificar o teu perfil de investidor. Para fazer isso é muito simples. Geralmente quando você baixa ali o aplicativo da corretora, você vai respondendo um questionário. Essas perguntas vai te levar a identificar o teu perfil de investidor. São 3 tipos de perfil de investidor: o conservador, o moderado e o arrojado. Depois que você identificou o seu perfil de investidor, aí sim você vai começar a estruturar a tua carteira de alocação. Geralmente, quem tem um perfil conservador costuma deixar 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Quem tem o perfil moderado costuma deixar 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E para quem tem o perfil arrojado, costuma deixar ali 20% em renda fixa e 20% em renda variável. Essas proporções, elas não são uma regra fixa, são apenas modelos práticos baseados em risco e retorno da teoria moderna do portfólio do investidor Marcus Witt. E aí, baseado nisso, em algo que já funciona há um tempo atrás, eu trouxe um método financeiro de um livro que eu li. Na verdade, não foi esse o livro, foi um outro livro chamado Método Financeiro do Primo Rico. Eu vou deixar aqui a capa do livro para vocês, mas é o mesmo autor. E aqui também fala um pouco sobre esse método financeiro, que é a arte. Eu vou aprofundar um pouco mais, não só da macroalocação, como da microalocação. Poucos influencers de finanças falam sobre essa parte da microalocação. E eu gostaria muito de ter aprendido isso lá no início, quando eu comecei a montar minha carteira de investimentos e começar a comprar os meus primeiros ativos. Falando um pouco mais sobre a questão da macroalocação, vamos usar como exemplo esse método financeiro do Primo Rico, que é a ARC. E o que seria a ARC? Seria exatamente isso daqui. Esse gráfico seriam 25% ali em ações, 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários e 25% no exterior. Então, esse daqui seria a questão da macroalocação, que são as classes de ativos, que é só mais ou menos como que você vai estruturar a macroalocação da tua carteira de investimentos para começar a fazer seus investimentos. E por que esse método foi interessante para mim lá quando comecei? Porque na época eu não tinha reserva de emergência, eu estava começando do absoluto zero, eu não tinha reserva de emergência nenhuma, só conta para pagar. E a reserva de emergência seria na renda fixa, poderia ser ali na Selic, né, ou em um CDB, trazendo eu como exemplo, mas vocês podem mudar a estratégia de acordo com os objetivos de vocês. Ações e fundos imobiliários, justamente por conta dos dividendos, né? E da valorização dos ativos também no longo prazo, por conta da rentabilidade. E no exterior, por que é interessante termos essa classe de ativo na nossa carteira? Justamente para nos proteger. E essas classes de ativo na nossa carteira, ela é justamente para isso. Quando um estiver caindo, o outro vai estar segurando, né? E assim a gente não vai estar perdendo dinheiro. Serve para que a gente também aproveite oportunidades. E agora falando sobre a parte que eu gostaria que tivesse me explicado quando eu comecei a investir, que é a questão da microalocação. Na microalocação, você vai escolher os ativos para dentro da sua carteira. De início, o interessante é você escolher, primeiramente, os setores que você quer para sua carteira. Eu coloquei um gráfico aqui para a gente ter uma ideia, baseado nos setores aqui mesmo do Investidor 10. Se você entrar aqui no Investidor 10 e clicar aqui em ações, você vai ver que tem vários setores aqui que você pode escolher. E em fundos imobiliários a mesma coisa, você pode escolher aqui vários segmentos, né? Logísticos, lajes corporativas, shoppings e varejo, uma infinidade de setores. E aí eu coloquei, baseado no Investidor 10, os setores aqui, para vocês terem uma noção. Em renda fixa eu não me estendi muito. O que seria interessante ter dentro dessa classe de ativos de renda fixa? Seria o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic, que seria para reserva de emergência, o Tesouro Selic. O Tesouro IPCA é para longo prazo, né, para proteger você da inflação, e caso você queira montar a tua reserva de emergência num CDB, pode incluir aqui também dentro da renda fixa. Indo para a parte de fundos imobiliários, como eu estava comentando lá no início, vocês vão escolher um
ativo de cada setor. Um ativo do setor logístico, um ativo do setor de lajes corporativas, um ativo shopping varejo, um ativo do setor de fiagros. E o que acontece com esses setores? A questão da microalocação é você saber colocar a porcentagem ideal para cada um desses ativos. Se eu quero 25% lá em fundos imobiliários, quantos por cento de cada um desses setores eu preciso ter dentro da minha carteira? Então eu fiz a divisão aqui, mais ou menos 4% eu preciso ter de cada um desses setores. Na parte de ações, também coloquei aqui todos os setores. Então dividi ali para 25, eu precisaria de mais ou menos 3% de um ativo de cada setor. No exterior, eu coloquei aqui como exemplo o IVVB11, que é um ETF que replica o índice do SP500. Tá, mas agora você deve estar se perguntando como que você vai escolher o melhor ativo de cada um desses setores. Se você entrar aqui no Investidor 10, escolher um setor, por exemplo, logístico. Aqui no segmento de logístico, você vai ver que existe uma infinidade de ativos desse segmento. Filtro do melhor ativo, você pode usar um site chamado fundamentos.com, que é esse site aqui. Eu vou colocar aqui apenas um ativo, que é o XPLG11. Então aqui vocês podem ver que logo aqui vai ter o segmento logística. Se vocês clicam aqui, vocês vão ver todos os fundos imobiliários desse setor logística. Eu dou um Ctrl A aqui, dou um Ctrl C, levo lá para minha planilha e dou um Ctrl V. Pronto, já vai ficar aqui todos os fundos imobiliários desse setor de logística. E aqui o que eu posso fazer? Fazer a minha análise. Então aqui tem alguns indicadores que são bem interessantes e que aqui mesmo eu já posso fazer um filtro para saber quais ativos estão melhores. A quantidade de imóveis, por exemplo, eu quero a partir de 5, não? Então já reduziu bastante. Liquidez, eu quero a partir ali de 1 milhão, por exemplo. Quero a partir de 1 milhão, já diminuiu bastante. Me filtra os melhores fundos imobiliários desse segmento. E o PVP, eu quero abaixo de 1, estão todos abaixo de 1, tá? Dividend yield, eu quero acima de 6, estão todos acima de 6. Aqui você já consegue ter um filtro muito legal dos melhores fundos imobiliários desse segmento. A partir daqui você vai conseguir fazer uma escolha de um bom ativo. Como você vai escolher o melhor ativo? Lendo RI. Então você vai olhar cada um desses ativos aqui e vai ler o RI de cada um deles, para você conseguir chegar na decisão para escolher o melhor ativo para você, que faz sentido para sua carteira hoje. Isso aqui é assunto para outro vídeo. E a mesma coisa você vai fazer com as ações. Aqui nas ações, eu quero o setor financeiro. Aqui entra um outro assunto um pouco mais extenso, que é você saber fazer análise de indicadores. Então, você saber o que é um PVP, saber o que é um PL, saber, né, sobre o crescimento de uma empresa, sobre a liquidez de uma empresa. Aparentemente, parece um assunto um pouco chato, né? Mas quando você vai estudando e entendendo, no decorrer do tempo, com a prática e a repetição, você consegue identificar quais são os melhores indicadores. E isso também é assunto para uma outra aula. Eu posso trazer um conteúdo mais aprofundado sobre essa questão da análise dos indicadores, explicando melhor cada um desses indicadores e como vocês podem escolher e chegar na ação melhor para vocês. Então é isso, pessoal. Esse é o filtro que eu utilizo e que gostaria que tivesse me explicado quando eu comecei a investir, a como fazer essa macroalocação, como fazer essa microalocação, né? Como fazer um rebalanceamento da minha carteira e como escolher melhor os ativos. E a mesma coisa que eu tô fazendo na carteira do meu filho Luiz Miguel. Para quem não sabe, assiste esse vídeo aqui e eu vou trazer nos próximos vídeos, nos próximos aportes, essas mesmas análises e essa diversificação. É claro que existem muitos setores ruins, pessoal, vocês têm que ficar atentos a esses setores. Nem todos os setores que estão aqui são setores bons, né? Isso aqui só foi mais um exemplo didático. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido algumas coisas na mente de vocês. Então esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.